Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma devocional para a nossa edificação e para a glória de Deus. Já falei em outro vídeo sobre o papel da esposa, da mulher no casamento, e hoje chegou a vez dos homens, o papel do homem no casamento. Texto de Efésios capítulo 5, inclusive um texto mais longo para falar dos maridos, vai do verso 25 ao 33. Esse texto é comentado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e eu quero tratar desse assunto com cada um de vocês, maridos, para que o nosso casamento e o nosso papel sejam papéis e casamentos abençoados por Deus, vividos dentro dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, na sua palavra, tá bom? Efésios 5, de 25 a 33, hoje é sobre o papel do homem no casamento. Diz assim a palavra de Deus: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Meus queridos, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, como nós já vimos, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. Olha só. Só o marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja o é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Que missão nossa, que missão. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Tudo isso. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido, e que Deus tenha misericórdia de nós. Assim, o marido nunca deve usar a sua liderança para sufocar a esposa, viu? Nem para impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade nas Escrituras não tem nada a ver com poder, domínio e opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor. Você vê isso no texto, sempre falando sobre amor, E ainda o modelo, qual é o parâmetro? Como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se deu por ela. E o que representa ser submisso? Nós já falamos isso no papel da mulher, é entregar-se a alguém. E o que representa amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Paulo usa 5 verbos para definir a ação do marido nesse texto. Amar, o amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. Paulo usa o verbo entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Santificar, ele usa o verbo santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. Purificar, o amor busca a perfeição da pessoa amada. Vejam. Apresentar, o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Esses 5 verbos Paulo usa então, Amar, entregar-se, santificar, purificar e apresentar. E como então, entrando no nosso estudo, propriamente dito, como o marido deve cuidar da esposa? Como deve ser esse cuidado? Primeiro, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Isso está nos versos 25 a 27. Ele deve cuidar da vida espiritual da esposa.
O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele, o marido, é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual sobre ela. Segundo, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Versos 28 e 29. Os maridos devem amar sua esposa como ao próprio corpo. Vejam, o marido fere a si mesmo ferindo a esposa. Paulo diz ainda que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Mas como o marido cuida da esposa? Ele não deve abusar dela. O homem muitas vezes abusa do seu corpo, comendo e bebendo em excesso. O homem que faz isso é estúpido, porque ao maltratar seu corpo, ele mesmo sofre. O marido que maltrata a esposa também é estúpido. Ele machuca a si mesmo ao ferir a sua esposa. O marido pode abusar da esposa sendo rude, não dedicando tempo, atenção e carinho a ela, ou usando palavras e gestos grosseiros para feri-la, ou sendo infiel a ela. Ele não deve descuidar dela. O marido não deve descuidar da esposa. Um homem pode muitas vezes descuidar do seu corpo, e se o faz, ele é estúpido e sofre por isso. Se você estiver, por exemplo, com a garganta inflamada, não pode cantar, não vai poder cantar nem falar. Todo o seu trabalho será prejudicado. Você tem ideias e mensagens, mas não pode transmiti-las. O marido descuida da esposa, de que maneira? Com reuniões intermináveis no trabalho, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, com televisão, com internet, com roda de amigos, etc, etc. Há viúvas de maridos vivos, meus queridos. Olha só. Há maridos que querem viver a vida do solteiro. Olha que absurdo. O lar, para esses, é apenas um albergue. Olha só que coisa horrível. O marido deve zelar pela esposa, alimentá-la e cuidar dela. Ele deve pensar no que a agrada. O marido deve ser criativo no sentido de sempre agradar a esposa. A palavra cuidar quer dizer acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e também sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em terceiro lugar, o marido deve cuidar da vida física da esposa. Verso 30. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa. Ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe. Veja, você deixar pai e mãe, né? Para viver com uma pessoa, com a sua esposa. Então sua atenção volta-se para a sua mulher. Seu propósito é agradá-la. Sua união com ela é monogâmica e indissolúvel. Assim, marido e mulher tornam-se uma só carne. O sexo é bom e uma bênção divina na vida do casal. Deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. Assim, meus queridos, numa época como a nossa, de falência da virtude, de enfraquecimento da família e de explosão de divórcios, esses princípios bíblicos para o casamento, segundo a vontade de Deus, devem ser compreendidos corretamente e colocados em prática, visando o nosso bem e a honra e a glória de Deus. A pergunta para mim e para você é: você tem sido um marido exemplar? Que ama a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja e deu a sua vida por ela? Temos sido esse tipo de marido? Essa é a pergunta que nós devemos responder para cada um de nós. Meu desejo sincero, sabe, meus queridos maridos, é que esses princípios estabelecidos por Deus nas Escrituras possam ser corretamente compreendidos por todos nós. E que cada um possa ser um marido segundo a vontade de Deus. Então, teremos um casamento onde a esposa que ama a Cristo submete-se ao marido por obediência à palavra de Deus. E o seu marido ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Lembre-se, a missão do marido é glorificar a Deus,
amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Olha que missões nós temos: marido e mulher, esposa e esposo. Esse é o ideal de Deus, para que o marido e sua esposa tenham um casamento feliz e abençoado. Eu termino com uma frase de Bruno Euclides, que disse o seguinte: nenhum homem sabe amar uma mulher tão bem como aquele que ama primeiramente o Criador dela. Olha que frase de impacto, hein? Nenhum homem sabe amar uma mulher tão bem como aquele que ama primeiramente o Criador dela. Que seu casamento traga honra e glória ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim o Senhor te abençoe. Amém.